Olá pessoal, tudo bem? Professor Leandro Codioli. Nós estamos aqui na livraria A Página para gravar o segundo episódio a respeito da ética nicomaqueia. Hoje nós vamos ver com o professor Guilherme Boff, Marcos Boeira e o professor Luiz Fernando Basotto, nós vamos ver as relações entre justiça e amizade. Será que justiça e amizade se relacionam? Será que justiça é uma virtude ética e amizade? Será que a amizade é uma virtude ética? Qual o papel da amizade para a sociedade política? Gostaria de lembrar que a gente tem essa parceria com a livraria A Página aqui do Shopping Praia de Belas, no terceiro andar, e hoje eu escolhi para vocês, para mostrar para vocês, um livro de Aristóteles, que é a pessoa que a gente está, o autor que nós estamos estudando aqui. Esse aqui é a publicação pela livraria Martins, pela editora Martins Fontes, das obras completas de Aristóteles. Estou aqui com o volume A História dos Animais, ansioso para ver o volume a respeito da ética nicomaqueia e da política, que eu não conheço deles ainda. Tenho um sobre a retórica. Então, senhores, dando seguimento, quem é que quer começar a falar? Justiça. A justiça é uma virtude, como estávamos falando, né? E, como bem lembrou o Guilherme, ela é uma forma de tornar razoável, de ver o que é apropriado em relação ao que é próprio, alheio ou a ganância, né? A emoção, ou a paixão que envolve. E a amizade é uma virtude, não é uma virtude, em Tomás de Aquino? Estudei com o senhor isso. Aristóteles fala assim, é uma virtude ou é acompanhada de virtude? Eu tendo a interpretar, não sei vocês, como uma virtude. Uma certa disposição estável em relação ao outro, em relação ao bem do outro. Tem alguns autores a gente pode discutir, digamos assim, a precisão desse tipo de distinção, mas assim para o nosso público, para iniciar a discussão, vamos dizer assim, a justiça consiste em dar a cada um o que lhe é devido, e a amizade é dar ao outro mais do que lhe é devido, entendeu? Então, por exemplo, agora o Marcos comprou uma água para nós e ele recebeu exatamente o que lhe era devido, pela quantidade de dinheiro que ele trocou no caixa. Mas ele deveria trazer água para mim, não era o devido. Tá? É algo que vai além do devido para o amigo. Tá? Numa mesma ação, as duas coisas, inclusive. Né? Uhum. Vai ter que ganhar cafezinho depois, Marcos. Provavelmente ele vai ganhar, mas isso não será cobrado como algo devido. Isso. Entende? Isso, sim, então, a justiça é o mínimo da amizade, mas a amizade transcende a justiça. Perfeito. Quem faz por justiça cumpre uma obrigação, dá o direito do outro. Uhum. Por amizade, você devolve algo além, e existe um débito, mas não é o mesmo débito da obrigação legal ou débito da justiça, mas existe uma expectativa legítima do amigo, pelo menos de gratidão. Sim. Né? Sim. Porque a justiça também há uma relação de reciprocidade, assim, na amizade, assim como na justiça, há uma relação de reciprocidade. Pelo menos na justiça comutativa ou corretiva há reciprocidade. Na distributiva, nem sempre quem paga imposto é o que mais usa os recursos públicos, né? Mas na justiça comutativa, tu paga pelo café e recebe o café. Na amizade, há reciprocidade? Em que medida há reciprocidade? Qual é a medida da reciprocidade? Qual é a igualdade da amizade? Depende do tipo de amizade, né? Porque o Aristóteles coloca 3 tipos de amizade. Que, aliás, tem correspondência com os bens humanos e tem correspondência com as disposições. E explique melhor isso, que é muito interessante. O Aristóteles diz que existe amizade por interesse. Então, o que é amizade por interesse? Eu quero alguma coisa que tu tens, tu queres uma coisa que eu tenho, e nós estabelecemos uma relação, que, sei lá, pode ser comercial, por exemplo. Né? Compra e venda. Uma sociedade? Uma sociedade civil ou econômica, enfim, o que seja. Então, há um grau de amizade aqui. É claro que esse grau de amizade é em relação a todos os demais, é um grau muito, digamos, peremptório, efêmero. O Aristóteles diz que a relação de amizade baseada no interesse é efêmera. Ela tem prazo de validade. Né? Existe a amizade por prazer, que se dá quando nós compartilhamos bens aprazíveis, e muitas vezes o bem aprazível pode ser apenas a companhia do outro. Por exemplo, eu me reúno com um grupo de pessoas para tomar um vinho, por exemplo. E o nosso único objetivo nisso é tomar vinho, não há nada mais do que isso. O papo é bom, a companhia é agradável e basta. Para além daquela reunião,
não há mais nada. Também é efêmero, mas em comparação com a amizade por interesse, existe um grau maior de determinação aqui, e maior proximidade com a amizade perfeita. E o que é a amizade perfeita? Ou a amizade tomada como excelência moral perfeita, como diz o Aristóteles. É a amizade na qual o único bem que eu desejo é que o outro floresça enquanto tal. Quero dizer, o que eu quero é o bem do outro, e para isso eu preciso de duas atitudes. Primeiro, eu desejo que o outro viva segundo o bem que está nele, ponto 1. E ponto 2, eu desejo o outro enquanto um bem. Então eu vejo o outro como um bem e vejo o bem que está nele. E ao ver o outro como um bem, eu desejo que ele viva segundo o bem que está nele. E quando ele tem a mesma disposição e a mesma intenção em relação a mim, existe uma reciprocidade de amizade perfeita. Que, Uau! só pode ser medida do ponto de vista da intenção. Nas demais formas inferiores de amizade, a medida é o dinheiro. Ou A o medida resultado. ou o resultado. Né? E na justiça é algo semelhante. Com a diferença que a amizade tem uma latitude maior que a justiça. Então, por exemplo, no justo político, você tem uma latitude. Qual é a latitude? A fronteira da comunidade política. Mas na amizade perfeita, qual é a latitude? É a intenção reta pelo bem do outro. E isso não é algo, vamos dizer assim, facilmente mensurável. É muito difícil de mensurar isso. Por isso que a amizade perfeita exige o quê? Intimidade, experiência, muito tempo, né? Que essa intimidade vá se revelando aos poucos. Né? Aquelas intenções profundas do coração. Eu achei maravilhosa a tua explicação, mas eu queria saber, será que mesmo na amizade por utilidade, eu acho que uma das coisas que acompanha a amizade também é o afeto, né? É o querer o bem do outro, em qualquer dos níveis, mesmo na utilidade, na amizade por prazer e na amizade verdadeira, envolve uma relação afetiva que não necessariamente está envolvida numa relação de justiça. Por exemplo, você, que nem o exemplo do professor Basoto, foi ali, comprou um café, você pode até ser afetuoso e a pessoa que lhe atendeu ser afetuosa contigo, mas não necessariamente há um afeto, uma gratidão ou um querer bem recíproco envolvido. Será que mesmo a amizade por utilidade não é algo mais exigente do que a mera justiça comutativa? E eu digo que me parece que em cidades pequenas, e vocês também vão em cidades pequenas, né, a gente acaba tendo relações compra e venda, etc e tal, mas são muito mais pautadas pela amizade. Eu, por exemplo, Alegrete, que eu faço negócio de Alegrete, eu ligo para Alegrete, às vezes eu faço negócios grandes, tá sem papel assinado, só no telefone, no fio do bigode, e sei que as coisas vão acontecer, e se dão errado, a gente se entende, se resolve, e não vai parar na justiça, porque não é necessário. A gente se conhece há 40 anos, sabe as coisas todas, então... E assim como quando tu vai para um país que nem o Uruguai, que é um paísinho desse tamanho, que todo mundo se conhece, de Quaraí até Montevidéu, aí agora há pouco eu estava falando, né, a respeito, que eu estava mentorando uma uruguaia a respeito de filosofia, ela estudou em Montevidéu, odonto, então todo mundo do Uruguai, praticamente, os odontólogos são todos da Universidade Católica do Uruguai, acaba que todo mundo se conhece. Eu já tive experiências com policiais assim também lá. Não, daqui até, o senhor fica tranquilo que daqui de Rivera até Montevidéu eu conheço todos os polícias, porque a academia de polícia é uma só. Então todo mundo se conhece. Não é assim que nem metrópoles ou megalópolis, que as pessoas não se conhecem e a relação parece ser essa. Talvez não tenha nem como são muitas pessoas, ter essa relação afetiva com todo mundo. Mas me parece que em comunidades menores, a amizade nesse sentido quase cívico, eu ainda não cheguei numa amizade cívica aqui, mas quase cívico, é melhor, tipo, contribui para a justiça e é melhor que a justiça. Mesmo a amizade por utilidade, ela ainda é algo melhor que a justiça. O que vocês acham? Aí tem um ponto aí, Leandro, que é interessante, assim, óbvio, em comunidades menores, né, digamos assim, esse afeto, ele está em razão da proximidade, as pessoas estão mais próximas, né.
Agora, em comunidades maiores ou cidades maiores, olha só que interessante, o tipo de vínculo que eu vou ter, ou a força desse vínculo, ele faz depender também o modo como eu vou manter esse vínculo. O que quer dizer? Em cidades pequenas, sei lá, uma cidade de 5.000 habitantes, né, eu não preciso ter um modo de vida tão institucionalizado, presença de regras tão estritas de justiça, né, porque ali talvez as coisas vão mais por si, né, em relação ao sentimento de comunidade um com o outro. Sim. Mas em grandes centros onde essa proximidade com o outro já é menor, esse grau, esse tipo de amizade, como ele, digamos assim, ele depende de algo que a conserve, que preserve essa amizade. E eu tenho a questão das leis e as instituições, né, em geral. Perfeito. Então, quanto maior o tipo de comunidade, ou quanto mais tênue o vínculo, mais eu tenho que ter instituições que preservem esse vínculo, né? Nessa definição que o professor Boeira colocou, tem um princípio por trás, porque ele está falando, amizade por utilidade, por prazer, e amizade virtuosa. A amizade virtuosa, que é a verdadeira, o tipo de vínculo que eu tenho, ele é mais profundo que das outras, né? Então, mas nesse vínculo que eu tenho, o que o vínculo faz? A amizade que eu tenho com o padeiro que me vende pão, é um tipo de vínculo que, como diz o Aristóteles, enquanto existe a utilidade, eu dou dinheiro para ele, o padeiro me dá o pão, essa amizade se preserva, tá? Então eu tenho um vínculo nesse nível, digamos assim, mais superficial, pela utilidade ou pelo prazer, ou na virtude do outro, né, na identidade do outro, que é um vínculo mais profundo. Só que só a partir desse vínculo eu posso perfazer um mundo comum com o outro, né? Para a vida boa, por que é necessário, por exemplo, a amizade virtuosa, né, na vida boa? Porque é com ninguém digamos assim, se torna virtuoso sozinho no mundo. Então eu preciso do outro virtuoso para que esse mundo se conforme entre nós, para que eu possa viver essa virtude, para que haja espaço nessa virtude, né? Por exemplo, ninguém por exemplo, um filósofo sozinho em Esparta. Não há outro com quem conjugar esse modo de vida, né? Uhum. Então, primeiro eu tenho, olha só que é interessante, eu tenho um certo tipo de vínculo, né, que faz eu conformar com outro mundo comum onde essas virtudes possam ser vividas. E aí está também a justiça, né, entre essas, porque sem eu ter um vínculo com o outro, primeiramente, tá, eu não tenho como não tenho como vivenciar a justiça. Eu primeiro preciso do vínculo para depois ter a justiça. Porque a justiça, ela existe no mundo que é compartilhado entre nós. Tá? Eu só tenho a justiça se eu compartilho algo em comum com o outro, e aí, digamos assim, na repartição do ônus e do bônus, digamos, né, ou na troca, tá? Ou na preservação desse modo comum, que eu tenho as instituições da justiça. Então, primeiro eu preciso ter um Qual vínculo. é o vínculo? O vínculo é a amizade. Por isso que não há justiça sem a amizade anterior. A amizade é que conforma... Esse meu encontro... Isso é antimoderno, parece. Uhum. Primeiro eu me vinculo ao outro. Amizade cívica. Aí, Amizade cívica, que aí seria outro nível de amizade. Não... Talvez próximo de uma amizade por utilidade, porque me parece, por exemplo, no meio do Tratado da Justiça, que o Aristóteles fala da necessidade. É que eu só tenho a entre justiça... os diferentes, né? A comunidade política entre o dentista e o sapateiro, não entre o sapateiro e o sapateiro. Porque há uma necessidade recíproca ali, né? Sim. E a ideia é que eu só a justiça com aquele com o qual eu estou de alguma maneira vinculado. Não para aquele em relação ao qual eu quero me apartar. Né? Óbvio A justiça? A justiça. Né? Okay. Então ela não existe. Primeiro eu perfaço o mundo comum, porque a gente falou primeiro a amizade, né? Depois justiça geral, que é a instituição que preserva essa amizade. E aqui o professor Boeira falou assim, os laços de utilidade, eles são são temporários, né? Cessada a utilidade, por interesse, cessado o interesse no que o outro tem para oferecer, cessa a amizade. Na amizade política, tá? A amizade política, ela não se dá por prazer,
ela não se dá por amizade, segundo uma amizade virtuosa, porque senão só os extremamente virtuosos poderiam ser amigos. E seriam poucos. E daí pro Aristóteles também... Comunidade política de 2 ou 3. Não, e também não de nenhum, porque sem a comunidade eu não formo essa virtude. Eu não formo essa virtude fora da comunidade política. Compreendo. Então a amizade política ela se dá primeiro por uma necessidade de utilidade. Na troca ele fala o arquiteto e o sapateiro. Isso aí, agora ao estabelecerem essas trocas comuns, se vincularem por utilidade, tá? Eles começam a dividir uma vida comum, porque essa troca persiste, tá? O arquiteto quer sapato, o sapateiro quer casa. Eles começam a dividir, uma parte da vida deles é dividido em comum entre eles. Então eu tenho uma amizade aí que se torna uma amizade política, tá? E se dá por um critério de utilidade. E como esse laço é mais tênue, a necessidade de institucionalizar esse modo de vida é maior que, por exemplo, entre irmãos, por exemplo. Cara, muito interessante isso que tu falou. Né? Eu digo assim, eu tenho, sei lá, um certo modo de agir dentro de uma casa em que os irmãos, mais ou menos, são iguais, né? Mas eu não preciso tantas instituições assim. Agora, numa amizade por utilidade, como esse vínculo ele é mais tênue, né? Eu preciso de instituições que conservem isso. E aí nós estamos falando de justiça geral. Né? São as instituições que vão preservar essa amizade que é segundo o interesse. Porque é o interesse do animal político que tenha o outro diferente ali. Né? Que para o arquiteto, que tem o sapateiro, que tem o agricultor, que tem o padeiro, que tem o médico, que tem o advogado, etc, etc. Acho que o senhor falava que as instituições mediavam as relações entre os seres humanos, né? Falava em sala de aula isso, né? E eu acho que aí quanto maior a comunidade, mais a necessidade, mais complexas são as instituições. Quanto mais também. complexo o modo de vida, mais institucionalizado tem que ser, para preservar a amizade. Sim. Que a gente poderia traçar talvez digamos assim, um diagrama, né? Amizade, vínculo político e social e, vamos dizer assim, colocar dois quadros comparativos, né? A amizade e a justiça, o objeto, a espécie e a determinação da amizade, o objeto, a espécie e a determinação da justiça. Então, o objeto, a espécie e a determinação da justiça, o bem comum político. O objeto e a determinação específica da amizade, a concórdia. Então, o bem comum político tende a um grau máximo de perfeição, que é, por definição, inefável, que é a concórdia. Concordis. Tá? Porque o bem comum político tende a isto, é necessário que, naquelas relações de amizade que são efêmeras, como tu falasse, mais tênues, é necessário, então, que o bem político, prestando atenção a essa relação, querendo torná-la uma relação mais duradoura, institucionalize, por meio da lei, por meio das regras, os meios mediante os quais a comunidade humana vai preservar, conservar estas formas de vida e as relações correspondentes a essas formas de vida. Agora, e isso é muito importante notar, porque o Aristóteles, no livro 9, ele faz uma distinção entre aquela disposição mais íntima da amizade e aquela disposição mais íntima do amor. E ele diz assim, a disposição mais íntima da amizade é a boa vontade. E a disposição mais íntima do amor é o olhar. Olhar para o objeto. Esse olhar não é um olhar puramente sensitivo. É um olhar inteligível, vamos chamá-lo assim. Então, o amor tem uma tendência ao inefável e ao infinito. E a amizade, vista do ponto de vista da sua primeira disposição, que é a boa vontade, é um vínculo da condição humana com essa infinitude. Só para entender melhor, o amor que tu te refere aqui, não querendo atrapalhar teu raciocínio, já trabalhando, é a filia. Só para terminar, não é só a filia, é algo mais profundo que a filia. É um vínculo com o ágape, com o ágaton, com o tohagaton, com o bem em sentido absoluto. Então existe essa tendência do mais imperfeito para o mais perfeito. E nessa trajetória é que o bem comum político precisa institucionalizar formas de comunhão humana
para que a comunidade autossuficiente se transfigure em algo mais perfeito do que é. E o transfigurar-se em algo mais perfeito do que é aproximar-se do ágaton. É como se nós vislumbrássemos a relação da justiça com a amizade na perspectiva da transposição dos limites, das fronteiras da reciprocidade, por assim dizer, material, ou a reciprocidade entendida como esperança, como expectativa, para uma reciprocidade, digamos assim, inefável, onde nós não somos capazes de usar qualquer vocabulário, qualquer conceito para definir as propriedades dos entes correspondentes a esse mundo. Aí tu começa a usar benevolência, concórdia, beneficência. Exato. E se nós percebermos, por exemplo, nas virtudes lá do livro 4º, a magnanimidade, por exemplo, a magnanimidade tem justamente essa tendência à infinitude, a sua prospecção. Sim. Diferentemente da magnificência, que é reduzida ao particular. A magnanimidade é geral. Sim. Não, por exemplo, tem razão, é uma coisa que eu nunca nem sequer tinha imaginado, e me parece que é tipo a amizade perfeita da política, sabe? Que é, claro, não há uma amizade perfeita, que a amizade perfeita é utilidade, prazer e amizade perfeita entre virtuosos. Mas quando tu começa a ter o outro cidadão enquanto um bem em si mesmo, e você quer o bem do outro cidadão, e você faz pelo outro cidadão, e você tem uma concórdia, uma sincronia de vontades entre os cidadãos, tu está num outro plano de comunidade. Né? A gente viu recentemente exemplos assim, nas enchentes. Cara, foi assim. Perfeito, lá em Canoas, eu moro em Canoas. Não, mas aqui e aqui por lá é a mesma coisa. As instituições, cara, não dá para dizer que elas ruíram, porque elas não tinham recursos, cara. Não tinham o que leva alguém a pegar um bote próprio, colocar nas águas e ir até o, sei lá, o fundo do, lá em Canoas, né, no fundo da Matias Velho, do Rio Branco. Ele foi lá, a vida dele, cara. Arriscando a vida, cara, mas ele foi lá para exatamente, cara. Pega a instituição, por exemplo, como é que se explica não é uma crítica, porque os caras realmente não estavam preparados. Chega os bombeiros na beira da água lá, com 12 jet skis e diz, cara, nosso equipamento não é para essa água aí. E aí o cara pega o particular dele e diz, eu vou botar o meu aqui. E vai, cara, arriscando patrimônio particular. E é alguma coisa assim desprendida, não é justiça, mas é um vínculo no outro nível já de sociedade. Agora mesmo o Brasil inteiro, né, mandando doação, né, toneladas e toneladas, né, cara. Então, eu acho que a gente viveu uma situação onde isso ficou muito aflorado. Agora, é claro, ao mesmo tempo tem aqueles caras que querem se beneficiar da situação. Mas ainda bem que ficou claro que é uma minoria. Sim. Assim, a grande massa é exatamente num plano de concórdia, de beneficência, de benevolência, cara. E tipo assim, querendo o bem do outro e fazendo pelo outro e abrindo mão dos seus próprios recursos sem auferir se vai arriscar patrimônio, se vai, né, a pessoa se doando mesmo, a própria vida, cara. Com certeza. Não, aqui no Menino Deus, cara, isso aqui virou... Tem um hospital ali, a água subiu, pegou esgoto, pegou tudo, cara, e aí pega esgoto hospitalar e clínica de exame, e o pessoal entrando na água até o peito para tirar os outros de dentro, tirar desconhecido de dentro das casas, né? E tipo assim, pessoas com 100 anos dentro de casa, sem poder sair da casa e a água subindo, e as pessoas entrando, cara. E as instituições, às vezes, temerosas, porque queriam trabalhar no plano institucional ainda. Tem que falar com o comandante, porque a gente não conhece o terreno, não sabe os riscos. Aqui não é uma situação segura, porque não desligaram a luz. E a gurizada, cara, se atirando na água. Sabe? É tipo assim, um troço que é exatamente isso aí, cara. E nessas situações dramáticas, essas coisas pelo menos ficam mais claras. Para a teoria fica mais clara, né? Pega assim, o próprio verbo no grego, né, tophilen, da onde vem o substantivo abstrato filia. Como é que a gente poderia traduzir isso? Estimar. Sim, mas eu vou estimar o quê? Que tipo de bem eu estimo? É um bem que me traz prazer, é o autointeresse? Ou é o bem do outro? Ou é o bem do outro considerado numa perspectiva muito mais alta, né? Eu quero o bem do outro pelo bem do outro. Mas aí tem uma questão interessante que a gente está falando das virtudes, central, né? Que é o próprio da virtude também entender qual é a extensão da regra ou da instituição, né? Quando eu tenho a institucionalidade, ela serve para preservar a amizade. Na amizade está o outro ali frente a mim, né? Então,
por uma ética legalista, por exemplo, não tem como dar uma série de deveres e, sei lá, nessa situação tu tem que... Ah, não tem. Por isso que o Aristóteles fala em termos de virtudes, né? O virtuoso, ele é capaz de discernir nesse caso que talvez a regra, ela Tá suspenso. ela é, digamos assim, eu vou atender o sentido da regra, por mais aparentemente seja contra o que ela literalmente me prescreve, né? Mas eu atinjo o fim, ou como Aristóteles diz, a verdade da lei, né? Então, nesse sentido, dado que essa intencionalidade para situações normais, elas preservam a amizade, mas em situações anormais que ela, digamos, colocaria em risco a amizade, eu tenho que... O virtuoso, ele vai olhar o sentido dessa Sim, a situação ficou claro. Porque isso. sem amizade eu também não vou ter intencionalidade. Essa situação ficou claro. Meu filho entrou de voluntário, cara, mas tem vários Sim, mas são situações bem anormais, porque nessa normal... porque algumas instituições seguiram o código de regras literalmente, né? Tipo assim, caminhão levando doações. Tem não sei quantas toneladas acima, então não vai passar. Sim. Sabe? Aí, tipo, o caso dos bombeiros. O nosso jet ski não é feito para andar em águas com obstáculos, então nós não vamos colocar na água. E os particulares botando, né? Então, uma outra situação, por exemplo, que o meu filho estava de voluntário e estava entrando na água com os colegas, tipo assim, tinha lugares que eles não podiam ir socorrer as pessoas, porque mesmo para canoas tinha lugares que eles não podiam entrar porque exigiam habilitação para dirigir barco. Então, e tinham outros que não. Ao mesmo tempo tinha lugar que a polícia dava giroflex para eles e abria passagem para eles passar. Então eles eram tipo mais autoridade em alguns lugares do que as autoridades, cara. Mandava os carros encostar e tipo assim, eu tava falando com o pessoal, acho que a gente ficou uns 15 dias sem lei, cara. As autoridades era quem tinha barco na caçamba ou na capota do carro, cara, e eram as autoridades que as outras autoridades reforçavam, a polícia reforçava. Quando a coisa começou a ficar mais séria, com saque e coisa parecida, os polícias começaram a embarcar junto no barco para poder dar segurança. Aí chegou uma hora que eles pediram assim, olha, agora depois das 6 não dá mais para ficar isso aqui, meu Deus. Então é engraçado porque como a autoridade está muito apegada à instituição e às regras e ao cumprimento dos procedimentos, eu acho que teve mais dificuldade de enxergar a dificuldade. Não todos, porque tinha muitos que eram tipo assim, policiais ou bombeiros, que nos momentos de folga eram voluntários também, sabe? É uma situação anormal, né? Completamente... Pegou todo mundo de surpresa, ninguém poderia ninguém esperar. Mas aconteceu exatamente isso, de alguns ficarem presos ainda nas suas rotinas lá, de ficar pesando o caminhão, né? Não vou dizer... Porque houve também quem se aproveitou disso para fazer, né, coisa errada, tráfico de drogas, etc e tal. Mas no que era para ser feito... Por exemplo, uma coisa que aconteceu ano passado que eu acompanhei em Roca Salles. Cara, a cidade estava destruída literalmente, até o asfalto arrancou. Em e aí novembro. tinha em Roca Salles, né? Em novembro? Ou por ali, no outubro. Aquela enchente que tem no Taquari. E aí os caras só tinham voluntários fazendo as coisas, porque não tinha instituições também. E aí fizeram cozinhas voluntárias, assim, comunitárias, para alimentar os voluntários, a pessoa, porque não tinha nada lá, não tinha mercado, não tinha nada. E aí, cara, a inspetoria sanitária foi lá fiscalizar para ver se tinha alvará as cozinhas sanitárias. Os caras diziam, eu comi nessas cozinhas comunitárias, os caras diziam, cara, aqui cabelo é tempero, cara. Tu tá vendo o estado que tá a cidade. Os caras querem que tu use touca. Aqui cabelo é tempero. Tipo assim, sabe? Às vezes o cara vai com muito afinco, com base na instituição, e acaba que a instituição acaba dificultando esse outro plano que tu estava falando, assim, que é um plano que é muito além desse vínculo institucional entre as pessoas, né? A coisa vai muito mais além. Né? Tem instituições melhores e piores também, né? Não, mas eu acho que isso depende um pouco da pessoa lá na ponta, porque eu imagino que isso não seja assim, o governador do estado disse, não deixe passar, sabe? Isso aí é que o cara sempre fez isso, aí chega lá, ele não entendeu que mudou a realidade, sabe? Ele segue fazendo, né? Ele tá naquela ali, né? Tipo, virou o hábito dele, né? Sim. E aí ele acha que ele tá fazendo aquilo ali, tem que fazer aquilo ali.
Então, eu não vejo maldade na decisão, eu vejo só um apego. Esse é um outro ponto das virtudes, né? Que às vezes o cara vivenciando a instituição não aprende as virtudes necessárias para... Aprende as virtudes institucionais, mas não as virtudes necessárias para aquela que exige para aquela instituição, né? Porque eu aprendo na prática, mas às vezes sei lá, o sujeito não consegue aprender o real sentido transcender da instituição. É verdade. O real sentido, o verdadeiro sentido da instituição, é isso aí. Né? A ética legalista é insuficiente, no sentido sem uma capacidade, uma disposição que me aprenda a adequar a premissa maior e premissa menor, por exemplo. Eu acho que isso leva ao nosso próximo ponto, que é como é que a razão opera para distinguir essas questões. Professor, uma última palavra para a gente encerrar esse episódio. A amizade é a condição da justiça, como falou aqui o Guilherme. Eu só vou dar um exemplo, tá? Também uma questão aqui que o Marcos falou. Ele diferenciou dos objetos, né? A gente pode diferenciar os sujeitos, né? Na amizade, o sujeito é o tu, como o Paul Ricoeur. E na justiça, o sujeito é o cada um. Então, eu me lembro de um aluno que veio dizer assim para mim: não, professor, o senhor é meu amigo, como é que o senhor está me reprovando? Eu falei para ele: não, porque ao dar uma nota, eu não te trato como tu. Posso te dar um presente como amigo, mas não uma nota como amigo. Você é cada um. E tem um critério de justiça distributiva aqui. A cada um segundo o seu mérito, o rendimento. E com essa excelente passagem, né, encerramos mais esse episódio. E no próximo episódio nós vamos discutir então a função da inteligência prática, ou a sua virtude, a prudência, para distinguir essas questões que não são muito fáceis de serem distinguidas na prática, nem em teoria, na verdade. Agradeço a atenção de vocês e terem nos acompanhado até aqui, ansioso pelo próximo episódio e as nossas discussões a respeito da ética de Aristóteles.